Era o último dia dela naquela empresa. Depois de 3 longos anos limpando os mesmos corredores, Camila finalmente ia embora. Mas ninguém sabia que ela não era quem fingia ser. Dentro daquela caixa não havia apenas seus pertences, mas documentos que poderiam destruir a vida do CEO milionário. Era o último dia dela naquela empresa. Depois de 3 longos anos limpando os mesmos corredores, Camila finalmente ia embora. Mas ninguém sabia que ela não era quem fingia ser. Dentro daquela caixa não havia apenas seus pertences, mas documentos que poderiam destruir a vida do CEO milionário. E o mais chocante, Rafael Cardoso, que a desprezava todos os dias, não fazia ideia de que foi ele quem arruinou a vida dela para sempre. O som dos saltos caros ecoava pelo corredor do 30º andar da Corporação Estrela Azul. Camila segurava firmemente a caixa de papelão contra o peito. Seus dedos tremiam levemente. Não era nervosismo, era adrenalina pura. Depois de 1000 dias fingindo ser apenas uma funcionária da limpeza, ela finalmente tinha em suas mãos tudo o que precisava para fazer justiça. Ei, você aí! A voz cortante de Vanessa ecoou pelo corredor. A secretária executiva se aproximou com seu andar arrogante, os olhos cheios de desprezo. Onde pensa que está indo com essa caixa? Ninguém sai daqui sem inspeção. Camila respirou fundo. Por 3 anos ela havia engolido humilhações daquela mulher. Por 3 anos havia baixado a cabeça e suportado em silêncio. Mas hoje era diferente. Hoje o jogo tinha virado. Estou saindo, Vanessa, respondeu Camila, sua voz mais firme do que nunca. E desta vez não vou pedir licença para ninguém. O barulho das vozes havia chamado a atenção de outros funcionários. Jorge, o porteiro, observava de longe com preocupação. Algumas secretárias pararam de digitar para acompanhar a cena. Era raro alguém enfrentar Vanessa daquele jeito. Você esqueceu seu lugar, faxineira. Vanessa cuspiu as palavras com veneno. Aqui você não é nada, absolutamente nada, e vai sair do mesmo jeito que entrou, como uma qualquer. Foi nesse momento que Rafael Cardoso apareceu. O CEO da Corporação Estrela Azul caminhava em direção à sua sala, conversando ao telefone sobre uma fusão milionária. Alto, imponente, trajando um terno que custava mais do que muita gente ganhava em 1 ano. Seus olhos encontraram a confusão no corredor e ele desligou o celular. O que está acontecendo aqui? Sua voz autoritária silenciou todo o andar. Vanessa se virou para ele com um sorriso malicioso. Senhor Cardoso, essa funcionária está se recusando a passar pela inspeção de saída. Acho que está tentando roubar algo da empresa. Os olhos de Rafael pousaram sobre Camila. Durante 3 anos, ele havia passado por ela centenas de vezes nos corredores. Para ele, ela era invisível, apenas mais uma peça na engrenagem da empresa. Uma funcionária qualquer que limpava o chão onde ele pisava. Mostre a caixa, ordenou Rafael, sem sequer olhar diretamente para ela. Camila sentiu o coração acelerar. Era o momento que ela havia esperado por tanto tempo. Lentamente, abriu a caixa. Dentro, além de alguns objetos pessoais, estavam cópias de documentos, contratos antigos, e-mails impressos, papéis que pareciam inocentes, mas que continham segredos capazes de destruir impérios. São só meus pertences, disse Camila, sua voz controlada. Rafael deu uma olhada superficial e fez um gesto desdenhoso. Vanessa tem razão. Pessoas como você sempre tentam levar algo que não lhes pertence. Ele a encarou com frieza. 3 anos trabalhando aqui e você nunca entendeu que existe uma diferença entre nós. Eu construí essa empresa. Você apenas limpa. O silêncio no corredor era ensurdecedor. Todos os funcionários presentes seguravam a respiração. Jorge cerrou os punhos, revoltado com a humilhação. As secretárias trocavam olhares desconfortáveis. Mas algo diferente estava acontecendo com Camila. Pela primeira vez em 3 anos, ela sorriu. Não um sorriso nervoso ou submisso. Um sorriso que fez Rafael recuar um passo.
Você tem razão, Rafael Cardoso, ela disse, pronunciando seu nome completo pela primeira vez. Existe mesmo uma diferença entre nós. Uma diferença que você nem imagina. A forma como ela disse seu nome fez todos no corredor prestarem ainda mais atenção. Havia algo na voz dela, uma familiaridade perturbadora. Uma diferença? Rafael arqueou uma sobrancelha irritado. E qual seria? Camila deu um passo à frente. Seus olhos, que sempre pareceram tímidos, agora brilhavam com uma intensidade que fez Rafael sentir um arrepio estranho na espinha. A diferença é que você nunca se deu ao trabalho de descobrir quem eu realmente sou, disse ela, sua voz ecoando pelo corredor. Nunca perguntou meu sobrenome completo. Nunca quis saber de onde eu vim. Não tenho tempo para isso, Rafael retrucou. Mas havia algo em seus olhos que demonstrava uma crescente inquietação. Claro que não tem, Camila continuou, segurando a caixa como se fosse um troféu. Porque se tivesse, você saberia que meu nome não é apenas Camila, é Camila Moreira Santos. O nome ecoou pelo corredor como um tiro. Jorge arregalou os olhos. Vanessa empalideceu instantaneamente. Algumas secretárias sussurraram entre si, reconhecendo o sobrenome. Mas foi Rafael quem teve a reação mais dramática. Seu rosto perdeu toda a cor. Seus olhos se arregalaram de uma forma que beirava o terror. Suas mãos começaram a tremer visivelmente. Impossível, ele murmurou, sua voz rouca. Os Moreira Santos, eles, a família inteira, morreu? Camila completou a frase, sua voz agora carregada de uma dor profunda e de uma raiva contida há anos. Minha mãe morreu em um acidente muito conveniente quando estava prestes a expor os crimes da sua família. Meu pai desapareceu misteriosamente. A empresa da minha família foi engolida pela sua da noite para o dia. O corredor estava em absoluto silêncio. Cada pessoa presente testemunhava um momento que mudaria tudo para sempre. Mas eu sobrevivi, Rafael, continuou Camila, lágrimas começando a formar em seus olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de uma justiça há muito esperada. Sobrevivi. E passei 3 anos da minha vida fingindo ser uma simples faxineira. 3 anos limpando o chão da empresa que deveria ser minha. 3 anos sendo humilhada por você e por essa... Ela olhou para Vanessa. Por essa sua cúmplice. Rafael estava paralisado. As peças de um quebra-cabeça que ele nunca havia montado começavam a se encaixar em sua mente. Você sabe o que mais dói, Rafael? Camila perguntou, suas lágrimas agora escorrendo livremente pelo rosto. É que você realmente não sabia de nada, não é? Você genuinamente não tinha ideia de que estava pisando no sangue da minha família todos os dias. Jorge não conseguiu mais ficar em silêncio. Meu Deus, Camila! Ele sussurrou, finalmente entendendo por que ela sempre parecia carregar um peso tão grande nos ombros. Vanessa, recuperando-se do choque inicial, tentou intervir. Isso é ridículo. Ela está inventando histórias para... Cale a boca! Camila gritou, fazendo toda pessoa no andar dar um pulo. Você sabe muito bem que é verdade. Você sempre soube quem eu era. Os olhos de Rafael se moveram de Camila para Vanessa, uma suspeita terrível começando a formar em sua mente. Camila respirou fundo, limpando as lágrimas do rosto. Ela abriu a caixa mais uma vez e tirou uma foto antiga. Uma foto de uma mulher elegante ao lado de uma menina pequena, em frente a um prédio com o letreiro Indústrias Moreira Santos. Esta era minha mãe, Helena Moreira Santos, disse Camila, mostrando a foto para Rafael. E esta menina sou eu, antes de você destruir tudo. Rafael olhou para a foto, depois para o rosto de Camila. Era inegável, os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto. A criança na foto tinha crescido e se tornado a mulher que esteve na frente dele todos esses anos. Durante 3 anos, Camila continuou, sua voz agora baixa, mas carregada de emoção. Eu coletei cada documento, cada e-mail, cada prova de como sua família destruiu a minha. E agora, ela fechou a caixa.
Agora eu tenho tudo. O silêncio que se seguiu era tão intenso que se podia ouvir o ar-condicionado funcionando. Camila, Rafael tentou falar, mas sua voz saiu estrangulada. Não, ela o interrompeu. Você teve 3 anos para me ver como ser humano. 3 anos para demonstrar um mínimo de decência. E em cada um desses dias, você me lembrou do meu lugar. No chão, debaixo dos seus pés. Ela começou a caminhar em direção ao elevador, a caixa firmemente em suas mãos. Cada funcionário presente abria caminho automaticamente. Mas hoje você vai descobrir uma coisa, Rafael Cardoso, disse ela, parando na porta do elevador e se virando para encará-lo uma última vez. Algumas pessoas podem ser derrubadas, humilhadas, destruídas, mas nunca vencidas. E eu prometo uma coisa, você vai pagar por tudo que fez com minha família. O elevador chegou e as portas se abriram. Camila entrou, mas antes das portas se fecharem, ela pronunciou as palavras que ficariam ecoando na mente de Rafael para sempre. A filha dos Moreira Santos voltou para casa. As portas se fecharam e Camila desapareceu, deixando para trás um corredor cheio de pessoas em choque e um homem cuja vida havia sido virada do avesso em questão de minutos. Rafael ficou parado no corredor por longos minutos depois que o elevador se fechou. Seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo em questão de segundos. As palavras de Camila ecoavam em sua mente como um martelo. A filha dos Moreira Santos voltou para casa. Os funcionários aos poucos foram voltando às suas atividades, mas sussurros inquietos preenchiam o ambiente. Jorge, o porteiro, balançava a cabeça em descrença. Vanessa havia desaparecido misteriosamente logo após a revelação, deixando Rafael sozinho com seus pensamentos perturbadores. Ele entrou em sua sala e fechou a porta com força. Suas mãos tremiam enquanto se dirigia ao cofre escondido atrás de um quadro caro. Dentro dele, além de documentos importantes da empresa, havia uma pasta que não via há anos. Arquivos sobre aquisições antigas da Corporação Estrela Azul. Com dedos nervosos, Rafael folheou os papéis até encontrar o que procurava. O processo de aquisição das indústrias Moreira Santos. A data estava lá, em letras frias e oficiais. Havia acontecido alguns anos após ele assumir a empresa, logo depois da morte de seu pai. Mas algo estava errado. Muito errado. Rafael sempre acreditou que a aquisição havia sido um negócio limpo. Uma empresa menor que havia falido e foi comprada por um preço justo. Seu pai havia morrido pouco tempo antes da transação, deixando todos os detalhes para seus advogados resolverem. Agora, olhando mais atentamente os documentos, Rafael percebeu discrepâncias que nunca havia notado antes, datas que não batiam, assinaturas que pareciam suspeitas. E mais perturbador ainda, havia uma anotação à mão nas margens de um contrato com a letra inconfundível de seu pai. EMS. Sabe demais. Resolver antes da fusão. MS Helena Moreira Santos, a mãe de Camila. O telefone de Rafael tocou, fazendo-o dar um pulo. Era seu advogado particular, Dr. Henrique Monteiro. Rafael, preciso falar com você urgentemente, disse a voz tensa do outro lado da linha. É sobre algo que aconteceu hoje. Recebi uma ligação muito perturbadora. Henrique, eu também preciso... Não, o advogado o interrompeu. Não fale nada por telefone. Estarei aí em 15 minutos. E Rafael, cancele todos os seus compromissos pelo resto do dia. O que tenho para te contar vai mudar tudo. A ligação foi encerrada, deixando Rafael ainda mais ansioso. Ele tentou se concentrar em outros documentos, mas as palavras de Camila continuavam martelando em sua cabeça. Você genuinamente não tinha ideia de que estava pisando no sangue da minha família todos os dias. Exatamente 15 minutos depois, Dr. Henrique chegou à sala de Rafael. Era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e uma expressão sempre séria, mas hoje parecia particularmente abatido. Rafael, sente-se,
disse Henrique, fechando a porta atrás de si. O que vou contar pode ser um choque, mas você precisa saber a verdade. Henrique, hoje uma mulher chamada Camila Moreira Santos. Foi por isso que vim. Henrique o interrompeu novamente, sua face empalidecendo visivelmente. Rafael, durante todos esses anos, eu carreguei um segredo terrível. Um segredo sobre seu pai e sobre a família Moreira Santos. Rafael sentiu o sangue gelar em suas veias. Continue. Henrique suspirou profundamente e se sentou em frente a Rafael. Seu pai não era o homem que você pensava que ele era. E a aquisição das indústrias Moreira Santos não foi uma compra, foi um roubo. As palavras atingiram Rafael como socos no estômago. Me explique tudo. Agora. Helena Moreira Santos havia descoberto algumas irregularidades nos negócios do seu pai. Começou Henrique, sua voz baixa e carregada de culpa. Ela tinha documentos que provavam sonegação fiscal, suborno de políticos, lavagem de dinheiro. Crimes que poderiam ter destruído a Corporação Estrela Azul e mandado seu pai para a prisão. Rafael se levantou da cadeira, caminhando até a janela. A cidade se estendia diante dele, mas tudo parecia diferente agora, como se estivesse vendo tudo através de uma lente distorcida. Helena tentou fazer um acordo, continuou Henrique. Ela não queria destruir ninguém, apenas queria que seu pai parasse com as atividades ilegais e fizesse as pazes. Mas seu pai, ele viu isso como uma ameaça. O que ele fez? Rafael perguntou, sua voz quase um sussurro. Ele contratou Ricardo Mendes, um homem perigoso que fazia trabalhos sujos para empresários poderosos. A ordem era simples: eliminar a ameaça. Rafael se virou bruscamente. Está dizendo que meu pai ordenou o assassinato de Helena Moreira Santos? Henrique assentiu lentamente. O acidente de carro dela não foi acidente, Rafael. Foi homicídio planejado. E depois da morte dela, Ricardo e seu pai forjaram documentos, subornaram juízes e roubaram tudo que pertencia à família Moreira Santos. O mundo de Rafael estava desmoronando. Cada certeza que tinha sobre sua vida, sobre seu pai, sobre sua empresa, estava se desfazendo diante de seus olhos. E o marido dela, o pai de Camila? Rafael conseguiu perguntar. Joaquim Moreira Santos descobriu a verdade algumas semanas depois. Henrique respondeu, suas mãos tremendo ligeiramente. Ele também foi eliminado. Fizeram parecer que ele havia fugido do país para evitar as dívidas da empresa falida. Rafael se apoiou na mesa, sentindo-se fisicamente doente. Por que você nunca me contou nada disso? Porque seu pai me ameaçou. Henrique admitiu, lágrimas começando a formar em seus olhos. Ele disse que se eu abrisse a boca, eu seria o próximo. E depois que ele morreu, eu pensei que o passado pudesse ficar enterrado. Mas hoje, quando recebi a ligação dizendo que Camila Moreira Santos havia aparecido, eu soube que chegou a hora da verdade. Rafael se sentou pesadamente em sua cadeira. Que ligação? Vanessa me ligou em pânico, Henrique revelou. Ela disse que a situação havia saído do controle e que você havia descoberto quem Camila realmente era. Uma nova peça do quebra-cabeça se encaixou na mente de Rafael. Vanessa sabia, todo esse tempo? Vanessa não é apenas sua secretária, Rafael, Henrique disse, sua voz carregada de pesar. Ela é filha de Ricardo Mendes. Seu pai a colocou na empresa para vigiar qualquer coisa relacionada aos Moreira Santos. Ela tem sido os olhos e ouvidos dele, mesmo depois da morte de seu pai. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Então, durante todos esses anos, Vanessa soube exatamente quem Camila era. Henrique confirmou. Ela observou cada movimento dela, cada documento que ela acessou. E o pior de tudo, ela fez questão de tornar a vida de Camila um inferno, sabendo perfeitamente que estava humilhando a filha das pessoas que eles assassinaram. Rafael passou as mãos pelo cabelo, desesperado. Meu Deus, o que eu fiz? Como pude humilhar ela daquele jeito? Como pude ser tão... Você não sabia. Henrique tentou consolá-lo.
Você genuinamente não sabia de nada disso. Mas isso importa? Rafael gritou, se levantando bruscamente. Ela perdeu tudo: a mãe, o pai, a empresa da família, a dignidade. E eu a tratei como lixo durante 3 anos. Henrique se aproximou dele. Rafael, há algo mais que você precisa saber. Algo sobre Ricardo Mendes. O que mais pode haver? Rafael perguntou, exausto emocionalmente. Ele não morreu, Henrique disse, sua voz quase inaudível. Ricardo está vivo. E Vanessa me contou que ele está voltando ao Brasil. Hoje. O sangue de Rafael gelou completamente. Por que ele está voltando? Porque Camila tem documentos que podem incriminar não apenas seu pai, mas Ricardo também, Henrique explicou. Documentos que podem provar os assassinatos. Se esses papéis chegarem às autoridades, Ricardo passará o resto da vida na prisão. Rafael correu até sua mesa e pegou o telefone. Preciso ligar para a polícia. Preciso avisar Camila que ela está em perigo. Não temos o número dela, Henrique lembrou. E além disso, por que ela confiaria em você? Do ponto de vista dela, você é filho do assassino da mãe dela. A realidade atingiu Rafael como uma pancada. Camila estava em perigo mortal e ele era a última pessoa no mundo em quem ela confiaria. Então, o que fazemos? Rafael perguntou, desesperado. Henrique se dirigiu à porta. Primeiro, vamos encontrar Ricardo antes que ele encontre Camila. Segundo, vamos reunir todas as evidências que temos. E terceiro, ele pausou, olhando diretamente para Rafael. Você vai ter que decidir se está disposto a destruir o império do seu pai para salvar a vida da mulher que ele destroçou. Rafael não hesitou nem por um segundo. Faça o que for necessário. Não me importo se tenho que entregar tudo que meu pai construiu. Camila tem razão. Ela merece justiça. Enquanto eles se preparavam para sair, o telefone de Rafael tocou. Era um número desconhecido. Alô? Rafael atendeu. Rafael Cardoso. A voz do outro lado era fria, calculista. Aqui é Ricardo Mendes. Acho que temos muito o que conversar. Rafael Cardoso? A voz do outro lado era fria, calculista. Aqui é Ricardo Mendes. Acho que temos muito o que conversar. Rafael sentiu o sangue gelar. Do outro lado da mesa, doutor. Henrique fez um gesto desesperado, apontando para o telefone, sussurrando, gravar, gravar. Mas era tarde demais. A ligação havia começado e cada segundo que passava colocava Camila em perigo ainda maior. Onde ela está? Rafael perguntou diretamente, sua voz tremendo de raiva e medo. Ricardo riu, um som frio que fez a pele de Rafael arrepiar. Direto ao ponto. Gosto disso. Mas primeiro, preciso que entenda uma coisa. Sua ex-funcionária tem algo que me pertence, e eu vou recuperar isso, com ou sem sua ajuda. Ela não tem nada que seja seu, Rafael respondeu, tentando ganhar tempo. Esses documentos provam crimes que você cometeu. Ah, Rafael. A voz de Ricardo ganhou um tom perigosamente calmo. Você realmente não sabe de nada, sabe? Sua secretária não contou toda a verdade para você. Dr. Henrique arregalou os olhos, um novo pavor tomando conta de seu rosto. Ele começou a fazer gestos frenéticos para Rafael, como se tentasse avisá-lo de alguma coisa urgente. Que verdade? Rafael perguntou, mas uma parte dele já temia a resposta. Vanessa não é apenas minha filha, Ricardo revelou, saboreando cada palavra. Ela é sua meia-irmã. O telefone quase escorregou das mãos de Rafael. Impossível! Seu pai e eu éramos sócios em mais do que apenas negócios sujos, Rafael. Dividíamos mulheres também. A mãe da Vanessa foi uma delas, e quando descobriu que estava grávida, seu pai me pagou uma quantia generosa para assumir a paternidade. Dr. Henrique se levantou bruscamente da cadeira, passando as mãos pelos cabelos em desespero. Era verdade. Rafael podia ver nos olhos do advogado que tudo era verdade. Durante todos esses anos, continuou Ricardo, Vanessa não estava apenas vigiando os Moreira Santos para mim. Ela estava esperando o momento certo para tomar o que considera por direito, metade da empresa do pai.
Rafael sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Então, vocês dois... Estamos trabalhando juntos há décadas, Ricardo confirmou. E agora que essa pequena Camila resolveu brincar de justiceira, precisamos resolver isso rapidamente. Ela tem documentos que podem nos incriminar a todos, incluindo você. Eu não fiz nada, Rafael explodiu. Não diretamente, Ricardo admitiu. Mas você se beneficiou dos crimes do seu pai durante todos esses anos. Aos olhos da lei, você é cúmplice. E Camila tem documentos que provam isso. Enquanto falavam do outro lado da cidade, Camila corria desesperadamente pelas ruas. Ela havia percebido que estava sendo seguida desde que saiu do prédio da Corporação Estrela Azul. Um carro escuro mantinha distância, mas nunca a perdia de vista. Ela dobrou uma esquina rapidamente e se escondeu atrás de um caminhão de entrega, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. A caixa de documentos estava apertada contra seu peito. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Por favor, mãe, sussurrou para si mesma, olhando para o céu. Me dê forças para terminar isso. Foi então que seu celular tocou. Era um número que ela não reconhecia, mas atendeu mesmo assim. Camila Moreira Santos, disse a mesma voz fria que estava falando com Rafael. Finalmente nos conhecemos. Quem é você? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. O homem que matou sua mãe. Ricardo respondeu sem qualquer remorso. E se você não me entregar esses documentos nas próximas 2 horas, você vai encontrar sua família no além mais cedo do que planejava. Camila sentiu lágrimas de raiva queimando seus olhos. Você não vai me assustar como assustou eles. Não preciso assustá-la, Ricardo riu. Já estou a 3 metros de distância. Camila olhou ao redor desesperadamente e viu um homem alto saindo do carro escuro, caminhando calmamente em sua direção. Mesmo depois de todos esses anos, ela reconheceu o rosto que assombrava seus pesadelos. O homem que havia tirado tudo dela. Sem pensar 2 vezes, ela começou a correr. Enquanto isso, na Corporação Estrela Azul, Rafael desligou o telefone com força. Temos que encontrá-la. Agora! Rafael, há algo mais, Dr. Henrique disse, sua voz quebrada pela emoção. Antônio Silva, o homem que está internado no Hospital São Bento, ele não é pai de Camila. O quê? Rafael parou no meio da correria para pegar as chaves do carro. Antônio era contador da empresa Moreira Santos. Ele tem cópias de todos os documentos originais. Documentos que provam não apenas os assassinatos, mas também onde seu pai escondeu todo o dinheiro roubado da família. Rafael sentiu uma nova onda de choque. Então, Camila, está indo direto para uma armadilha, Henrique completou. Porque Vanessa já descobriu sobre Antônio, e se Ricardo conseguir chegar até ele primeiro... Nesse momento, a porta da sala se abriu violentamente. Era Jorge, o porteiro completamente ofegante. Senhor Rafael, ele gritou. A moça, a Camila, eu vi ela correndo na rua. Tinha um homem perseguindo ela. Onde? Rafael demandou. Ela estava indo na direção do Hospital São Bento. Jorge respondeu, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Senhor, durante 3 anos eu vi aquela menina sofrer calada. Eu sabia que havia algo estranho, mas nunca imaginei. Ela é uma boa pessoa, senhor Rafael. Por favor, ajude ela. Rafael colocou a mão no ombro de Jorge. Vou trazer ela de volta, Jorge. Prometo. Ele se virou para Dr. Henrique. Ligue para a polícia. Conte tudo. Não me importa se vou preso, mas quero que Ricardo pague por tudo que fez. Enquanto Rafael corria para o elevador, Jorge gritou atrás dele. Senhor Rafael, há mais uma coisa. Rafael parou e se virou. A pequena Sofia, Jorge disse, referindo-se à filha de Rafael. Vanessa levou ela da escola mais cedo hoje. Disse que era uma emergência familiar. O sangue de Rafael virou gelo. Sua filha. Vanessa havia sequestrado sua própria filha. Meu Deus! Ele sussurrou, a realização atingindo-o como um raio. Ela não quer apenas a empresa, ela quer tudo.
Dr. Henrique correu até ele. Rafael, Vanessa sabe que você descobriu a verdade sobre ela. Se ela tem Sofia, é para me forçar a entregar tudo para ela. Rafael completou, sua voz carregada de desespero. A empresa, os documentos, Camila. Nesse momento, o telefone de Rafael tocou novamente. Desta vez era Vanessa. Oi, meio-irmão, disse ela, sua voz doce contrastando com o veneno de suas palavras. Acho que temos uma situação interessante para resolver. Onde está minha filha? Rafael perguntou, cada palavra carregada de uma fúria que ele nunca havia sentido antes. Sofia está bem. Por enquanto, Vanessa respondeu casualmente. Ela está comigo e com o papai Ricardo. Uma reunião de família bem interessante, não acha? Vanessa, ela é apenas uma criança. Exatamente como Camila era quando matamos a família dela. Vanessa retrucou friamente. A diferença é que Sofia ainda tem uma chance de crescer se você cooperar. Rafael apoiou-se na parede do elevador, sentindo-se fisicamente doente. O que vocês querem? Primeira coisa, você vai ao Hospital São Bento e traz Antônio Silva para nós, vivo. Ele está morrendo. Segundo, você convence Camila a entregar todos os documentos. Fale que é para salvar Sofia. E terceiro, Rafael perguntou, embora temesse a resposta. Terceiro, você assina a transferência de toda a Corporação Estrela Azul para o meu nome. Afinal, metade já era minha por direito. Rafael fechou os olhos, lágrimas de raiva e desespero escorrendo pelo seu rosto. E se eu fizer isso, vocês vão deixar Sofia e Camila em paz? Vanessa riu, o mesmo riso frio de Ricardo. Oh, Rafael, você realmente acha que vamos deixar testemunhas vivas? A ligação foi encerrada, deixando Rafael em um silêncio ensurdecedor. Jorge e Dr. Henrique olhavam para ele, esperando uma decisão. Eles vão matar todos nós, Rafael disse, sua voz quase inaudível. Não importa o que eu faça, eles vão matar Sofia, Camila, Antônio e provavelmente a mim também. Então o que fazemos? Dr. Henrique perguntou. Rafael limpou as lágrimas do rosto e endireitou os ombros. Por toda a sua vida, ele havia vivido sob a sombra dos crimes do pai. Mas agora, pela primeira vez, tinha a chance de fazer a coisa certa. Vamos ao hospital, disse ele com determinação renovada, mas não para entregar Antônio. Vamos protegê-lo. E então, ele pausou, olhando diretamente para Dr. Henrique. Então, vamos acabar com isso de uma vez por todas. Enquanto eles corriam para o carro, nenhum deles viu Vanessa observando da janela do andar superior. Um sorriso cruel em seus lábios e um telefone na mão. Papai, ela disse no telefone, eles estão indo para o hospital, exatamente como planejamos. O Hospital São Bento estava mergulhado no silêncio típico do final da tarde, quando Camila chegou correndo, ainda olhando por cima do ombro. Suas mãos tremiam enquanto segurava a caixa de documentos e seu coração batia tão forte que ela podia ouvir o som ecoando em seus ouvidos. Ela havia conseguido despistar Ricardo temporariamente, mas sabia que ele não estava longe. O hospital era sua única esperança. Antônio Silva tinha as peças finais do quebra-cabeça, os documentos originais que provariam definitivamente todos os crimes cometidos contra sua família. Por favor, que ele ainda esteja vivo, sussurrou para si mesma enquanto corria pelos corredores em direção à unidade de cuidados intensivos. Quando chegou ao quarto 312, encontrou Antônio conectado a diversos aparelhos médicos. O homem de cabelos grisalhos que havia trabalhado fielmente para sua família parecia frágil como uma folha seca, mas seus olhos ainda brilhavam com inteligência quando a viu entrar. Camila! Sua voz saiu como um sussurro rouco. Você finalmente veio. Antônio, não fale, disse ela, se aproximando da cama e pegando a mão dele entre as suas. Preserve suas forças. Não, ele insistiu, tentando se sentar. Não há mais tempo. Eles estão vindo atrás de mim. Depois de todos esses anos, descobriram onde estou.
Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem descobriu? A filha dele, Antônio respondeu, sua respiração ficando mais difícil. Vanessa, ela veio aqui ontem, fingindo ser uma assistente social. Fez muitas perguntas sobre você, sobre os documentos. Meu Deus! Camila sussurrou, a realização atingindo-a como um raio. Ela sabe de tudo. Antônio apertou a mão dela com uma força surpreendente. Camila, escute com atenção. Os documentos que você tem são importantes, mas não são tudo. Eu escondi as evidências mais importantes em um lugar que só você pode acessar. Onde? No túmulo da sua mãe, ele revelou, lágrimas começando a escorrer por seu rosto envelhecido. Há uma gaveta secreta na lápide. Dentro dela estão as confissões gravadas de Ricardo, admitindo os assassinatos. E também as últimas palavras da sua mãe antes de morrer. Camila sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Ela deixou uma mensagem. Ela sabia que ia morrer, Antônio continuou, sua voz quebrando pela emoção. Helena gravou uma mensagem para você, explicando tudo, pedindo perdão por não ter conseguido protegê-la e dizendo o quanto te amava. As lágrimas de Camila começaram a cair livremente. Durante todos esses anos, ela havia se sentido sozinha, abandonada. Mas sua mãe havia pensado nela até o último momento. Antônio, por que você nunca me disse isso antes? Porque era perigoso demais, ele respondeu. Enquanto você fosse apenas uma faxineira anônima, eles não se importariam com você. Mas agora que revelou sua identidade, nesse momento, eles ouviram passos no corredor. Passos pesados, determinados, que faziam o chão ranger sob o peso. Ele está aqui, Antônio sussurrou, o pavor tomando conta de seus olhos. Camila, você precisa sair. Agora. Não vou deixar você, ela protestou. Vaia! Ele gritou com uma força que não parecia possível em seu estado. Vá para o cemitério, pegue essas gravações, é a única forma de fazer justiça. Os passos estavam cada vez mais próximos. Camila olhou para a porta, depois para Antônio, dividida entre fugir e proteger o homem que havia sido fiel à sua família até o fim. Prometa-me uma coisa, Antônio disse, segurando sua mão com força desesperada. Se algo acontecer comigo, prometa que vai perdoar Rafael Cardoso. Ele não sabia de nada. O pai dele escondeu tudo dele. Antônio, prometa! Ele insistiu. Prometo! Ela sussurrou, beijando a testa dele antes de correr para a janela. Quando a porta do quarto se abriu violentamente, Camila já estava descendo pela escada de incêndio do lado externo do hospital. Mas ela ainda podia ouvir o que estava acontecendo lá dentro. Olá, Antônio, disse a voz fria de Ricardo. Quanto tempo? Ricardo. A voz de Antônio tremeu. Depois de todos esses anos, você ainda não se cansou de destruir vidas inocentes? Onde estão os documentos originais? Ricardo perguntou diretamente. E não minta para mim. Sei que você os tem. Mesmo que eu soubesse, Antônio respondeu com uma coragem impressionante. Jamais diria para um monstro como você. O som que se seguiu fez Camila parar no meio da escada. Foi um barulho abafado, seguido de gritos de enfermeiras e alarmes de equipamentos médicos. Não! Ela gritou, mas sabia que era tarde demais para voltar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael dirigia em alta velocidade pelas ruas em direção ao hospital. Dr. Henrique estava no banco do passageiro, tentando falar com a polícia pelo telefone, mas a ligação estava com problemas. Não consigo contactar ninguém, disse Henrique, frustrado. É como se alguém estivesse bloqueando os sinais. Vanessa, Rafael murmurou, apertando ainda mais o acelerador. Ela tem contatos em todos os lugares. Provavelmente subornou metade da cidade. Seu telefone tocou. Era um número que ele não reconhecia, mas atendeu imediatamente, esperando que fosse Sofia. Papai! Uma vozinha assustada falou do outro lado. Sofia! Meu amor, onde você está? Está machucada? Estou com medo, papai. Sofia chorou. A tia Vanessa disse que é um jogo.
Mas eu não quero brincar mais. Eu quero ir para casa. Rafael sentiu seu coração se despedaçar. Sua filha pequena estava aterrorizada e era tudo culpa dele. Culpa dos crimes de sua família. Sofia, escute o papai, ele disse, tentando manter a voz calma. Você é muito corajosa, minha princesa. Pode ser corajosa por mais um pouco? Sim, papai. Ótimo. Agora me diz, você consegue ver onde está? Há alguma janela? Sim, Sofia sussurrou. Eu vejo. Vejo muitas flores e pessoas tristes. Dr. Henrique arregalou os olhos. Cemitério, ele sussurrou para Rafael. Eles estão no cemitério. O telefone foi arrancado das mãos de Sofia e Vanessa assumiu a ligação. Que conversa tocante, ela disse com sarcasmo. Mas tenho notícias importantes para você, meio-irmão. Ricardo acabou de resolver nosso problema no hospital. Rafael sentiu o sangue gelar. O que vocês fizeram com Antônio? Digamos que ele não vai mais contar histórias para ninguém, Vanessa respondeu friamente. Mas temos um novo problema. Sua amiguinha Camila escapou e agora ela está vindo para cá. Para onde? Para o cemitério onde a mamãezinha dela está enterrada, Vanessa revelou. Aparentemente Antônio contou alguns segredos para ela antes de partir. Rafael fez uma curva brusca, mudando de direção. Vanessa, Sofia não tem nada a ver com isso. Sofia tem tudo a ver com isso, Vanessa retrucou. Ela é sua filha, e você é filho do homem que me negou minha herança durante toda a minha vida. Considere isso uma cobrança atrasada. O que você quer? Quero que venha para o cemitério da saudade, sozinho, sem polícia, sem advogado, sem ninguém. Você tem 30 minutos. E se eu fizer isso, vocês vão liberar Sofia? Vanessa riu, o mesmo riso cruel de sempre. Oh, Rafael, ainda não entendeu, né? Não vamos liberar ninguém. Quando isso terminar, não haverá testemunhas vivas. Nem Sofia, nem Camila, nem você. Você está falando da sua própria sobrinha. Estou falando da filha do homem que roubou minha vida. Vanessa corrigiu, sua voz carregada de ódio puro. Durante anos, assisti você viver no luxo com dinheiro que era meu por direito. Durante anos, engoli a humilhação de ser tratada como uma simples secretária quando deveria ser dona de metade dessa empresa. Rafael podia sentir a loucura na voz dela. Anos de ressentimento e ódio haviam transformado Vanessa em algo monstruoso. Vanessa, por favor. 30 minutos, Rafael. E se você não vier sozinho, a primeira a morrer será sua filhinha querida. A ligação foi encerrada, deixando Rafael em desespero total. Do lado dele, Dr. Henrique estava pálido como um fantasma. Rafael, é uma armadilha óbvia, disse o advogado. Se você for sozinho, eles vão matar todos vocês. E se eu não for, eles matam Sofia, Rafael respondeu, lágrimas de raiva escorrendo por seu rosto. Que escolha eu tenho? Eles chegaram ao cemitério da saudade quando o sol estava se pondo, tingindo tudo de vermelho. Era um cenário ominoso, como se até mesmo a natureza soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Rafael, Dr. Henrique disse, colocando a mão no ombro do amigo. Há uma coisa que preciso te contar. Sobre sua mãe. Minha mãe? Ela morreu de doença quando eu era criança. Henrique balançou a cabeça tristemente. Não, Rafael. Sua mãe descobriu sobre os crimes do seu pai e ela também foi assassinada por Ricardo. O mundo de Rafael parou. O quê? Você tinha 8 anos. Seu pai disse que ela havia morrido de doença para protegê-lo da verdade. Mas Ricardo matou sua mãe exatamente da mesma forma que matou Helena Moreira Santos. Rafael se apoiou no carro, sentindo como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. Então eu também sou... Você também é vítima, Rafael, Henrique completou. Assim como Camila. Vocês dois perderam suas mães para o mesmo monstro. Enquanto processava essa revelação devastadora, Rafael viu uma figura familiar correndo entre os túmulos na distância. Era Camila, dirigindo-se desesperadamente para o túmulo de sua mãe, sem saber que estava correndo diretamente para uma armadilha mortal.
Camila corria entre os túmulos do cemitério da saudade como se sua vida dependesse disso, porque realmente dependia. O sol se punha rapidamente, criando sombras longas e sinistras entre as lápides. Ela sabia que Ricardo não estava longe, mas precisava chegar ao túmulo de sua mãe antes que fosse tarde demais. Suas lágrimas embaçavam a visão enquanto corria, mas ela não podia parar. As últimas palavras de Antônio ecoavam em sua mente. As últimas palavras da sua mãe antes de morrer. Durante 15 anos, ela havia vivido sem saber que sua mãe tinha deixado uma mensagem para ela. Quando finalmente chegou ao túmulo de Helena Moreira Santos, Camila caiu de joelhos diante da lápide de mármore branco. Com mãos trêmulas, ela procurou pela gaveta secreta que Antônio havia mencionado. Seus dedos encontraram uma pequena fenda na base da lápide, quase imperceptível. "Mãe, me perdoe por ter demorado tanto", sussurrou, pressionando a fenda até que uma pequena gaveta se abriu. Dentro havia um pequeno gravador digital e uma foto que ela nunca tinha visto. Sua mãe segurando-a quando era bebê, ambas sorrindo radiantes. Na parte de trás da foto, uma mensagem escrita à mão. "Para minha Camila, você é minha maior obra de arte. Nunca esqueça que o amor sempre vence o ódio." Com mãos tremendo, ela ligou o gravador. A voz de sua mãe, clara e emocionada, preencheu o silêncio do cemitério. "Minha querida Camila, se você está ouvindo isso, significa que não consegui protegê-la como prometi. Ricardo Mendes e Gabriel Cardoso planejam nos matar, minha filha. Eles acham que podem enterrar a verdade junto com nossos corpos, mas eu gravei todas as confissões deles." Camila soluçou, ouvindo pela primeira vez a voz de sua mãe depois de tantos anos. "Há algo que você precisa saber sobre Rafael Cardoso. Ele não é culpado pelos crimes do pai. Gabriel escondeu tudo dele, assim como escondeu o assassinato da própria esposa. Rafael também é vítima, minha filha. Quando chegar a hora da justiça, lembre-se disso." Nesse momento, Camila ouviu passos se aproximando. Rapidamente ela guardou o gravador e a foto na caixa de documentos e se escondeu atrás de um mausoléu próximo. "Eu sei que você está aqui, Camila." A voz de Ricardo ecoou entre os túmulos. "Antônio me contou tudo antes de partir para o outro lado." O coração de Camila quase parou. Antônio estava morto. O último amigo da sua família tinha sido assassinado. "Você matou ele?" Ela gritou da sua posição escondida, sua voz carregada de dor e raiva. "Ele era um homem bom." "Homens bons morrem, Camila", Ricardo respondeu, sua voz ecoando friamente pelo cemitério. "Assim como sua mãe, assim como seu pai, e assim como você vai morrer hoje." Foi então que outra voz cortou o ar noturno. "Ela não vai morrer coisa nenhuma." Rafael apareceu correndo entre os túmulos, ofegante e desesperado. Ele havia deixado o Dr. Henrique esperando na entrada do cemitério com instruções para chamar a polícia caso ele não voltasse em 20 minutos. "Ah, que terno!" Ricardo riu. "O filhinho do papai veio salvar a donzela em perigo." "Onde está minha filha?" Rafael exigiu, suas mãos fechadas em punhos. "Sofia está segura." Por enquanto, uma nova voz se juntou à conversa. Vanessa emergiu das sombras, segurando pela mão uma Sofia visivelmente assustada, mas fisicamente ilesa. "Papai!" Sofia gritou, tentando correr em direção a Rafael, mas Vanessa a segurou firmemente. "Não se mova!" Vanessa ordenou para Rafael, revelando uma arma em sua mão livre. "Uma única palavra e a garotinha paga o preço." Camila observava tudo do seu esconderijo, seu coração partido ao ver a criança aterrorizada. Ela lembrou das palavras de sua mãe sobre não deixar o ódio vencer o amor, e uma decisão se formou em sua mente. "Estou aqui", ela disse, saindo de trás do mausoléu com as mãos levantadas, a caixa de documentos visível. "Soltem a menina, ela não tem nada a ver com isso." "Finalmente nossa convidada de honra." Vanessa sorriu maliciosamente. A pequena órfã toda crescidinha. Rafael olhou para Camila e viu algo em seus olhos que o surpreendeu. Não era ódio ou sede de vingança.
Era uma tristeza profunda, mas também uma força inabalável. Camila, me desculpe, Rafael disse, sua voz quebrada. Me desculpe por tudo, por não ter enxergado você, por ter herdado os crimes do meu pai, por... Que tocante, Ricardo interrompeu. Mas chega de conversa. Camila, me entregue esses documentos e talvez eu deixe a criança viver. E o Rafael? Camila perguntou. Rafael é um problema que precisa ser resolvido. Vanessa respondeu friamente. Ele sabe demais agora. E eu? Camila insistiu. Você? Ricardo riu. Você vai se juntar à sua família, finalmente. Camila respirou fundo. Antes de eu morrer, posso fazer uma pergunta? Está tentando ganhar tempo? Vanessa desconfiou. Não, Camila respondeu com honestidade. Só quero entender uma coisa. Ricardo acenou impaciente para que ela continuasse. Por que mataram a mãe de Rafael também? Ela perguntou, fazendo todos congelarem. Os olhos de Rafael se arregalaram. Como você sabe sobre isso? Porque sua mãe deixou um recado para mim também, Camila revelou, tirando o gravador do bolso. Ela disse que você também é vítima. Vanessa tentou avançar para pegar o gravador, mas Rafael se colocou na frente dela. É verdade, Ricardo? Rafael perguntou, sua voz tremendo. Você matou minha mãe? Sua mãe era uma tola sentimental, Ricardo admitiu sem remorso. Descobriu sobre os negócios do Gabriel e ameaçou expor tudo, igual a Helena, mulheres fracas que não entendiam como o mundo realmente funciona. A revelação atingiu Rafael como um soco no estômago. Durante toda a sua vida, ele havia idealizado o pai, acreditando que era um empresário honesto. Agora descobria que Gabriel havia mandado matar a própria esposa. Meu pai ordenou a morte da minha mãe? Rafael sussurrou, lágrimas começando a formar em seus olhos. Claro que não, Vanessa interveio, um sorriso cruel em seus lábios. Quem ordenou fui eu. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Até mesmo Ricardo pareceu surpreso. O quê? Rafael e Camila disseram ao mesmo tempo. Vocês realmente acham que eu sou apenas uma secretária que descobriu quem era meu pai biológico? Vanessa riu, sua verdadeira personalidade finalmente sendo revelada. Eu orquestrei tudo isso. Convenci Gabriel a eliminar a esposa dele. Convenci Ricardo a matar os Moreira Santos. Planejei cada movimento durante anos. Mas por quê? Rafael perguntou, horrorizado. Porque eu mereço tudo isso. Vanessa gritou, sua máscara de sanidade finalmente caindo. Nasci bastarda, cresci pobre, enquanto você vivia como um príncipe com dinheiro que deveria ser meu. Sua mãe ia estragar tudo expondo os crimes do Gabriel. Helena Moreira Santos ia tomar a empresa. Todos eles eram obstáculos para o que é meu por direito. Camila percebeu que Sofia estava tremendo de medo nos braços de Vanessa. A criança não entendia as palavras, mas sentia a maldade no ar. Vanessa, Camila disse calmamente, solte a menina. Ela não é culpada por nada disso. Ninguém é inocente, Vanessa berrou. Todos vocês vão pagar. Foi nesse momento que Sofia, assustada com os gritos, começou a chorar alto. Vanessa, irritada, levantou a mão para dar um tapa na criança. Não! Camila gritou correndo em direção a elas. Sofia! Rafael gritou ao mesmo tempo, também correndo. Ricardo tentou interceptar Rafael e os dois homens começaram a lutar fisicamente entre os túmulos. A arma de Vanessa disparou para o ar durante a confusão, o som ecoando pelo cemitério como um trovão. Camila chegou até Vanessa e Sofia primeiro, jogando-se sobre elas para proteger a criança. Corra, Sofia, corra para seu pai. A menina correu em direção a Rafael, que havia conseguido derrubar Ricardo. Mas Vanessa, furiosa, apontou a arma diretamente para Camila. Você destruiu tudo, Vanessa gritou. Tudo! O disparo ecoou pelo cemitério. Camila sentiu um impacto forte no peito e caiu de costas entre os túmulos. Sua visão começou a ficar turva, mas ela ainda podia ouvir Sofia chorando e Rafael gritando seu nome. Camila! Rafael correu até ela, pegando-a nos braços. Não, fique comigo.
Ah, a Sofia, Camila sussurrou, sangue escorrendo pelo canto de sua boca. Ela está... Bem, está sim, graças a você. Rafael chorou, pressionando suas mãos contra o ferimento para tentar estancar o sangramento. Você salvou minha filha. Os documentos... Ela murmurou, apontando fracamente para a caixa que havia caído próximo ao túmulo de sua mãe. Justiça para todos. As sirenes da polícia finalmente puderam ser ouvidas ao longe. Dr. Henrique havia conseguido contactar as autoridades. Aguente firme, Rafael implorou. A ajuda está chegando. Camila olhou para o céu estrelado acima deles e sorriu fracamente. Mãe, eu consegui... O som da sirene da ambulância cortava a noite como um grito desesperado. Rafael segurava a mão de Camila enquanto os paramédicos trabalhavam freneticamente para estabilizá-la durante o trajeto para o Hospital São Bento. Sangue manchava a camisa dele, mas ele não se importava. Tudo o que importava era manter Camila consciente. Não feche os olhos, Rafael sussurrava, sua voz embargada. Por favor, não feche os olhos. Camila tentou falar, mas apenas um sussurro saiu de seus lábios. Sofia, ela está segura, Rafael garantiu, apertando sua mão. Está com o Dr. Henrique. Você a salvou, Camila. Você salvou minha filha. Na parte de trás da ambulância, Sofia estava sentada em silêncio, ainda em choque, mas fisicamente ilesa. Seus olhos grandes observavam Camila com uma mistura de medo e algo que parecia ser admiração. Mesmo sendo apenas uma criança, ela entendia que aquela mulher havia se arriscado para protegê-la. Quando chegaram ao hospital, Camila foi levada rapidamente para a sala de cirurgia. Rafael tentou seguir, mas foi impedido pelos médicos. Dr. Henrique chegou correndo pelos corredores, acompanhado de 2 policiais. Rafael, como ela está? Henrique perguntou ofegante. Não sei, Rafael respondeu, passando as mãos pelo cabelo ensanguentado. O tiro atingiu o peito. Ela perdeu muito sangue. E Vanessa? Ricardo? O policial perguntou. Vanessa fugiu durante a confusão. Rafael explicou. Mas Ricardo, eu consegui segurá-lo até vocês chegarem. Um dos policiais assentiu. Ele está preso. Finalmente, mas Vanessa ainda está foragida. Dr. Henrique se aproximou de Rafael. Rafael, há algo que você precisa saber sobre Vanessa. O que mais pode haver? Rafael perguntou exausto. Conversei com Ricardo durante a prisão, Henrique explicou. Vanessa não é sua meia-irmã de sangue. Ela é filha de Ricardo, com uma amante que seu pai tinha. Seu pai apenas a criou como se fosse filha dele para manter controle sobre Ricardo. Rafael se encostou na parede, processando mais essa revelação. Então ela sempre soube que não tinha direito real à empresa, Henrique completou. Por isso bolou este plano complexo. Ela planejou tudo. As mortes, as chantagens, até mesmo colocar você e Camila um contra o outro. Nesse momento, Sofia se aproximou timidamente de Rafael e puxou sua manga. Papai? Rafael se abaixou para ficar na altura dela. O que foi, princesa? A moça vai ficar boa? Sofia perguntou, seus olhos cheios de lágrimas. Ela salvou a mim, né? Rafael sentiu o coração se apertar. Sim, minha filha, ela te salvou. E agora vamos torcer para os médicos salvarem ela. Eu quero que ela fique boa, Sofia disse com a sinceridade típica das crianças. Ela é boa, diferente da tia Vanessa má. Horas se passaram. Rafael caminhava nervoso pelos corredores do hospital. O mesmo hospital onde Antônio havia sido assassinado no início daquele dia. Era estranho como a vida podia mudar completamente em apenas algumas horas. Finalmente o cirurgião saiu da sala de operações. Rafael correu até ele. Doutor, como ela está? A cirurgia foi bem sucedida, o médico disse, e Rafael sentiu um alívio imenso tomar conta de seu corpo. Mas ela perdeu muito sangue, vai precisar de transfusão. Vocês têm o tipo sanguíneo dela? Não sei, Rafael admitiu. Mas eu posso doar. Que tipo você precisa? O negativo, o doutor respondeu. É um tipo raro. Esse é o meu tipo,
Rafael disse imediatamente. Posso doar agora mesmo. Dr. Henrique segurou seu braço. Rafael, você tem certeza? Depois de tudo que aconteceu entre vocês? Henrique, Rafael o interrompeu, olhando diretamente em seus olhos. Essa mulher passou 3 anos sendo humilhada por mim e, mesmo assim, salvou a vida da minha filha. Se meu sangue pode salvá-la, é o mínimo que posso fazer. 1 hora depois, Rafael estava deitado numa maca ao lado da de Camila, doando sangue enquanto ela permanecia inconsciente na UTI. Ele observava o rosto pálido dela, finalmente vendo-a como realmente era. Não a faxineira invisível que ele ignorava, mas uma mulher forte e corajosa que havia sacrificado tudo por justiça. Me desculpe, ele sussurrou para ela, mesmo sabendo que ela não podia ouvi-lo. Me desculpe por tudo. Sofia estava sentada numa cadeira próxima, desenhando num papel que Dr. Henrique havia dado para ela. Quando terminou, ela se aproximou da maca de Camila e colocou o desenho sobre o cobertor. O que você desenhou, Sofia? Rafael perguntou. É a moça boa salvando eu do monstro, Sofia explicou com simplicidade. E agora o papai está salvando ela também. Rafael sentiu lágrimas formarem em seus olhos. A inocência e sabedoria de sua filha o tocaram profundamente. Dr. Henrique se aproximou com uma expressão séria. Rafael, a polícia encontrou Vanessa. Onde ela estava? Tentando sair do país, Henrique explicou. Mas havia algo mais. Ela estava carregando uma mala cheia de documentos e dinheiro. Que documentos? Evidências de mais crimes. Aparentemente, Vanessa estava chantageando outros empresários há anos, usando informações que coletava através da empresa. A rede de corrupção é muito maior do que imaginávamos. Rafael balançou a cabeça, ainda processando a extensão da maldade de Vanessa. E Ricardo? Confessou tudo, Henrique disse. Os assassinatos de Helena e Joaquim Moreira Santos, da sua mãe, de Antônio, tudo. Ele vai passar o resto da vida na prisão. Nesse momento, Camila começou a se mexer na maca. Seus olhos se abriram lentamente, ainda confusos pela anestesia. Sofia. Foi a primeira palavra que ela conseguiu sussurrar. Ela está bem, Rafael se apressou em dizer, se levantando da maca onde estava doando sangue. Ela está aqui, olha! Sofia correu para o lado da maca de Camila. Moça boa, você acordou. Camila sorriu fracamente para a menina. Oi, princesa, você está machucada? Não, Sofia respondeu, balançando a cabeça. Você me salvou do monstro. E você salvou minha filha, Rafael disse, se aproximando. Camila, eu não sei como te agradecer. Camila olhou para ele e, pela primeira vez desde que se conheceram, não havia raiva em seus olhos. Apenas uma tristeza profunda e, talvez, um início de perdão. Você doou sangue para mim? Ela perguntou, notando os tubos e equipamentos. Era o mínimo que eu podia fazer, Rafael respondeu. Depois de tudo que minha família fez com a sua... Rafael, Camila o interrompeu, sua voz ainda fraca, mas firme. Eu ouvi a gravação da minha mãe. Ela disse que você também é vítima, e ela estava certa. Rafael sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Camila, eu quero fazer a coisa certa. Quero devolver tudo que foi roubado da sua família. A empresa? Ela perguntou. Tudo, Rafael confirmou. A corporação Estrela Azul deveria ser sua. Sempre deveria ter sido sua. Dr. Henrique se aproximou. Na verdade, há algo importante sobre isso. Encontramos documentos nos arquivos de Vanessa que provam que Helena Moreira Santos era sócia majoritária da empresa original. Tecnicamente, Camila tem direito legal a 70% da corporação Estrela Azul. Camila fechou os olhos, processando a informação. Durante anos, limpei os corredores da empresa que deveria ser minha. E agora vai ser, Rafael disse com convicção. Vou fazer questão disso. E você? Camila perguntou. O que vai acontecer com você? Rafael olhou para Sofia, depois de volta para Camila. Vou começar do zero. É o que mereço. Mas antes, ele hesitou. Gostaria de pedir uma coisa. O quê? Sofia não tem mãe.
E depois de hoje, ela não para de falar sobre você, Rafael disse, sua voz tremendo de emoção. Sei que não tenho o direito de pedir nada, mas... Você consideraria fazer parte da vida dela? Não por mim, mas por ela? Camila olhou para Sofia, que estava segurando sua mão com carinho. A criança a observava com olhos esperançosos. Você gostaria disso, Sofia? Camila perguntou suavemente. Sim, Sofia respondeu imediatamente. Você pode ser minha nova mamãe, a mamãe boa que salva as pessoas? Camila sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Durante anos, ela havia vivido sozinha, sem família, sem amor. Agora, uma criança inocente oferecia-lhe algo que ela pensava ter perdido para sempre. Eu gostaria muito disso, princesa, Camila respondeu, beijando a testa de Sofia. Rafael observou a cena, seu coração se enchendo de uma emoção que ele nunca havia sentido antes. Não era apenas gratidão ou alívio, era algo muito mais profundo. Doutor. Henrique sorriu, testemunhando o início de algo belo, nascendo das cinzas de tanta tragédia. Há uma última coisa, disse o advogado. O Jorge está aqui. Ele está esperando para vê-la. Jorge? Camila sorriu. Deixe ele entrar. O porteiro apareceu na porta, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Menina, graças a Deus você está bem. Jorge, você sempre foi bom comigo, Camila disse emocionada. E sempre soube que você era especial, Jorge respondeu. Sempre soube que havia algo diferente em você. Agora entendo o quê. Enquanto todos conversavam, Sofia havia adormecido na cadeira ao lado da maca de Camila, seu desenho ainda sobre o cobertor. Rafael olhou para aquela cena, sua filha dormindo tranquila ao lado da mulher que havia arriscado a vida para salvá-la, e soube que sua vida havia mudado para sempre. 6 meses depois, as ruas de São Paulo testemunharam uma cena que ninguém poderia ter imaginado. Camila Moreira Santos caminhava pelos corredores da Corporação Estrela Azul, mas desta vez não carregando equipamentos de limpeza. Ela trajava um elegante terno executivo e era cumprimentada respeitosamente por todos os funcionários, como a nova presidente da empresa. Rafael estava ao seu lado, não mais como o CEO arrogante de antes, mas como diretor de responsabilidade social, um cargo que ele havia pedido especificamente para criar. Ele havia aberto mão de tudo voluntariamente, transformando sua riqueza herdada em projetos de justiça para famílias que, como a de Camila, haviam sido destruídas por crimes corporativos. Mamãe Camila! Sofia gritou, correndo pelo corredor para abraçar Camila. A menina havia começado a chamá-la assim naturalmente, e cada vez que ouvia essas palavras, o coração de Camila se enchia de uma alegria que ela nunca pensou ser possível sentir novamente. Oi, princesa, Camila disse, levantando Sofia no colo. Como foi na escola hoje? Eu contei para a professora que minha nova mamãe é a presidente de uma empresa gigante. Sofia respondeu com orgulho, e que ela salvou eu de pessoas muito más. Rafael observava a interação entre as duas com um sorriso no rosto. Durante esses meses, ele havia visto Camila se transformar de uma mulher marcada pela dor em alguém que irradiava força e compaixão. E Sofia, que havia sofrido o trauma do sequestro, agora estava mais feliz e segura do que nunca. Papai, você pode contar aquela história de novo? Sofia pediu, se virando para Rafael. Qual história de amor? A história de como você e a mamãe Camila se conheceram de verdade, Sofia respondeu. Não a história triste, mas a história bonita. Camila e Rafael trocaram olhares carregados de significado. Era verdade. Eles haviam criado uma nova versão da história para Sofia, focando não no ódio e na vingança, mas na justiça e no perdão. Bem, Rafael começou se abaixando para ficar na altura de Sofia. Era uma vez uma princesa muito corajosa que trabalhava disfarçada, esperando o momento certo para fazer a justiça acontecer. E havia um príncipe que estava perdido e não sabia como encontrar o caminho certo. Camila continuou, pegando a mão de Rafael.
Mas quando a princesa mostrou sua verdadeira identidade, ela ensinou o príncipe que o amor e o perdão são mais fortes que qualquer mágica má. E agora eles vivem felizes para sempre? Sofia perguntou como sempre fazia. Não apenas felizes, Rafael respondeu, mas fazendo com que outras pessoas também sejam felizes. Era verdade. A Corporação Estrela Azul havia se transformado completamente sob a liderança de Camila. A empresa agora mantinha um fundo de reparação para famílias vítimas de crimes corporativos, oferecia bolsas de estudo para filhos de funcionários e havia se tornado um modelo de responsabilidade social no país. Jorge, que havia sido promovido a coordenador de segurança, se aproximou deles com um envelope nas mãos. Desculpem interromper, ele disse com um sorriso, mas chegou algo importante para vocês. Camila abriu o envelope e encontrou uma carta oficial do Ministério Público. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ler o conteúdo. O que foi? Rafael perguntou preocupado. Ricardo foi condenado à prisão perpétua, Camila anunciou, sua voz tremendo de emoção. E Vanessa pegou 30 anos. Acabou, Rafael. Realmente acabou. Rafael a abraçou, sentindo o alívio de saber que finalmente havia justiça para todas as vítimas. Sofia, não entendendo completamente o que estava acontecendo, mas percebendo que era algo bom, também se juntou ao abraço. Mamãe Camila, você está chorando? Sofia perguntou preocupada. São lágrimas de alegria, princesa, Camila explicou, enxugando os olhos. Às vezes choramos quando estamos muito felizes. Como no dia que você e o papai se casaram? Sofia perguntou inocentemente. Camila e Rafael riram. Eles ainda não haviam se casado oficialmente, mas suas vidas já estavam completamente entrelaçadas. O amor havia crescido gradualmente entre eles. Não o amor à primeira vista dos contos de fadas, mas algo mais real e duradouro, construído sobre o perdão, a admiração mútua e a criação conjunta de Sofia. Falando nisso, Rafael disse, tirando uma pequena caixa do bolso, há algo que quero perguntar. Camila arregalou os olhos enquanto Rafael se ajoelhava no meio do corredor da empresa. Funcionários começaram a parar para observar a cena. Camila Moreira Santos, Rafael disse, sua voz carregada de emoção. Você já me deu muito mais do que eu merecia. Me deu perdão quando eu merecia ódio. Me deu amor quando eu merecia rejeição. Me mostrou como ser um pai melhor, um homem melhor, uma pessoa melhor. Rafael, Camila sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você quer se casar comigo? Ele perguntou. Não porque é o final feliz de um conto de fadas, mas porque juntos somos mais fortes, porque juntos podemos criar um mundo melhor para a Sofia e para todas as outras crianças que precisam de proteção. Sim! Sofia gritou antes que Camila pudesse responder, fazendo todos rirem. Sim! Camila respondeu, estendendo a mão para Rafael colocar o anel. 1000 vezes sim! O corredor explodiu em aplausos. Jorge chorava abertamente, e até mesmo funcionários que não conheciam toda a história foram tocados pela emoção do momento. Mais tarde naquele dia, os três estavam no cemitério, visitando o túmulo de Helena Moreira Santos. Camila havia colocado flores frescas sobre a lápide e contado à sua mãe sobre tudo o que havia acontecido. Mãe, ela disse suavemente. Consegui fazer justiça, consegui perdoar e consegui encontrar uma família novamente. Sofia estava brincando próximo ao túmulo, coletando pétalas de flores que haviam caído. Rafael observava Camila, admirando a força e a graça com que ela havia superado tudo. Você acha que ela aprovaria? Rafael perguntou, referindo-se a Helena. Tenho certeza que sim, Camila respondeu. Ela sempre disse que o amor vence o ódio. E estava certa. Sofia se aproximou deles com as pétalas na mão. Posso jogar as flores para a vovó Helena? Claro, princesa, Camila disse, se ajoelhando ao lado dela. Enquanto Sofia espalhava as pétalas sobre o túmulo, ela sussurrou. Vovó Helena,
Obrigada por mandar a mamãe Camila para cuidar de mim. Camila e Rafael se entreolharam, ambos emocionados pela sabedoria inocente da criança. Quando saíram do cemitério, o sol estava se pondo, pintando o céu de dourado. Camila olhou para trás uma última vez, não com tristeza, mas com gratidão. Ela havia honrado a memória de sua família, encontrado justiça e, mais importante ainda, havia descoberto que era possível reconstruir uma vida após a tragédia. Para onde vamos agora? Rafael perguntou, segurando sua mão. Para casa, Camila respondeu, pegando Sofia no colo. Vamos para nossa casa. Enquanto caminhavam em direção ao carro, Sofia olhou para cima e perguntou: Mamãe Camila, qual é a moral da nossa história? Camila pensou por um momento, depois sorriu. A moral da nossa história, princesa, é que não importa quanta escuridão tente nos derrubar, sempre há uma luz esperando para nos guiar de volta para casa. E que família não é apenas sobre sangue, é sobre as pessoas que escolhemos amar e que escolhem nos amar de volta. E que todo mundo merece uma segunda chance, Rafael acrescentou. E que as princesas podem salvar os príncipes também, Sofia completou, fazendo os adultos rirem. Conforme o carro se afastava, a câmera imaginária se erguia para mostrar a cidade de São Paulo ao entardecer. Uma metrópole onde milhões de histórias se desenrolam todos os dias, onde a injustiça e a redenção caminham lado a lado, onde o amor realmente pode vencer o ódio. E em algum lugar dessa cidade, uma menina que perdeu tudo havia encontrado uma família, um homem que herdou crimes havia encontrado a redenção, e uma criança inocente havia ganhado 2 pais que fariam qualquer coisa para protegê-la. Porque algumas histórias, as melhores histórias, não terminam com "e viveram felizes para sempre". Elas terminam com "e escolheram viver com amor todos os dias".